Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos continuar com a nossa série que você precisa saber. E agora vamos estudar sobre o que você precisa saber sobre a Páscoa. Nós estamos chegando no período da Páscoa e muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Então nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a Páscoa. Muito bem. Mas antes de entrarmos propriamente dito no assunto, eu gostaria de te apresentar o texto de João, capítulo número 5, verso 39, onde Jesus disse que nós devemos examinar as Escrituras. E por que nós devemos examinar a Escritura? Primeiro, porque Jesus mandou a gente fazer isso. Segundo, porque se examinarmos, vamos encontrar Jesus nela. E terceiro, vamos examinar para não falarmos coisas da nossa cabeça. Tem gente, muita gente falando coisa que ele acha que a Bíblia diz, ok? Ou falando porque alguém falou e ele reproduziu, sem nenhum exame, sem nenhuma análise, ok? E é interessante que muitas das heresias são exatamente frutos de falta de um exame apurado das Escrituras ou de fazer aquilo que Jesus mandou fazer nas Escrituras. Então, obedecendo Jesus, nós vamos examinar as Escrituras para sabermos o que ela nos diz sobre a Páscoa. E nós vamos estudar dois textos, analisar dois textos, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. O Velho Testamento está em Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 28, aonde é a instituição da Páscoa, ok? E no Novo Testamento, Lucas 22, de 7 a 16. É claro que eu não vou ler os dois textos aqui, porque esse vídeo ficaria muito longo, então eu te convido a fazer isso, ok? A ler e analisar comigo aqui. Ok, muito bem. Então, após a leitura e exame do primeiro texto lá de Êxodo, nós vamos perceber o quê? Primeiro, que a Páscoa é, na verdade, a ceia dos judeus, que os lembravam ou trazia a memória deles a passagem. E aí eu coloquei aqui a palavra hebraica que foi somente transliterada. Ou então lembrava o dia que Deus passou por cima. Isso significa a palavra Páscoa. Da casa daqueles que tinham o sangue do Cordeiro nos lugares que Deus determinou que fosse colocado. E também trazia a memória deles a passagem deles de escravo para livres. Então a Páscoa é a ceia da passagem do Senhor. E aqui está o problema da palavra Páscoa. Ela não foi traduzida, ela foi transliterada. Se fosse traduzida, seria a passagem do Senhor. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui para que você entenda isso melhor. O povo judeu, ou o povo do Velho Testamento, o povo de Deus do Velho Testamento, era um povo muito festivo. Os estudiosos vão nos mostrar que em 12 meses eles tinham 10 festas, então apenas 2 meses que não tinha festa, ok? Mas Deus estabeleceu esse povo 3 festas fixas, nas quais todo judeu tinha que comparecer à presença do Senhor. Muito bem. E as festas tinham os seguintes objetivos, gente. Então vamos lá. Primeiro, manter viva a alegria do povo de Deus por saberem que tudo provém de Deus. Tudo o que eles eram e tudo o que eles possuíam deviam a Deus. O interessante é que a alegria do povo de Deus deveria ser manifestada em festas, por meio de festas e em público, porque tem como meta expressar e agradecer os atos salvíficos de Deus. Portanto, o primeiro objetivo era fazer Israel lembrar dos feitos gloriosos de Deus a favor de seu povo. Por isso, essas festas eram festas de gratidão, ok? O segundo objetivo era unir o povo na celebração comunitária. Era manter a unidade do povo exclusivo de Deus. Por isso, todos tinham que estar juntos. Era uma festa de comunhão, tanto com Deus como do povo de Deus. E o terceiro objetivo era ensinar e testemunhar a santidade de Deus e a santidade do seu povo. Muito bem. Quais eram as festas
obrigatórias, essas 3 festas obrigatórias dos judeus. Então vejamos aqui. Primeiro era a festa dos pães asmos. Segundo, a festa de Pentecostes, ou das primícias, a festa da colheita ou dos primeiros frutos. E a festa dos tabernáculos ou das tendas. Para provar isso, vejamos esse texto aqui, como era de fato isso. Deuteronômio, capítulo 16, verso 16 diz: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolheu. Quais são essas 3 vezes? Na festa dos pães asmos, na festa das semanas ou do Pentecoste e na festa dos tabernáculos. Se você for conferir outros textos, por exemplo, esses textos aqui, vão falar também a mesma coisa. Portanto, as 3 festas obrigatórias dos judeus eram a festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes, das primícias, da colheita dos primeiros frutos, e a festa dos tabernáculos ou das tendas. Agora, talvez você me perguntasse o seguinte: mas aonde está a festa da Páscoa? E eu teria que te responder: não tem. E por que que não tem? Justamente por isso. Porque a Páscoa não é a festa propriamente dita. A Páscoa era a ceia do judeu, comida no primeiro dia da festa dos pães asmos, para lembrarem da passagem, como já dissemos lá no começo. Portanto, a Páscoa era uma refeição solene, comida no primeiro dia da festa dos pães asmos. Êxodo 12, 17. É por isso que o texto fala de comer a Páscoa. Veja, o verso 8 diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O verso 11: dessa maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Se fosse traduzida, porque foi só transliterada, ficaria assim: é a passagem do Senhor. Então agora perceba que essa refeição, tanto era comida, e era uma refeição que era composta de o cordeiro assado, tipificando ou simbolizando Cristo, as verduras amargas, que os lembravam o amargor do sofrimento da escravidão do Egito, e pães sem fermento, ou os pães asmos, que lembravam, lembrando a fuga apressada, ou para lembrar a rápida fuga do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão. Isso diz Deuteronômio 16, 3. E depois você vai ver que também tinha uma conotação de pureza, não de contaminação. E depois também nós acrescentaram o vinho. Tanto é verdade que no dia da ceia do Senhor, no dia que ele come a sua última Páscoa, ele pega o vinho e aplica para si mesmo, ok? Isso nós vamos ver depois. Mas talvez então você me dissesse ou fizesse outra pergunta: por que em alguns lugares, como Lucas 22, 41, João 2, 23, João 6, 4, João 13, 1, Ezequiel 45, 21, a Páscoa é chamada de festa? Deixa eu responder para você. Ela é festa no sentido de celebração, assim como a ceia é uma festa. Tanto é verdade que a ceia do Senhor era chamada de a festa do amor ou a festa dos ágapes, ok? Segundo, ela é chamada de festa porque, na verdade, o grande dia da festa dos pães asmos era o primeiro dia, ok? Era esse dia que se tinha uma festa, ou uma celebração, ou uma refeição solene, até porque nos outros dias, durante os 6 dias, eles só comiam pães sem fermento. Portanto, esse dia é tão especial que ele toma o lugar da festa, ok? Então, por ser esse dia importante, esse dia sobressai a ponto da festa dos pães asmos ser conhecida ou chamada também de a festa da Páscoa. É isso que diz Lucas 22, 1.
Entendeu? Muito bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a Páscoa era a comida, era a ceia, era a refeição do primeiro dia da festa dos pães asmos. Ok? Então, deixa eu fazer uma pergunta para que você entenda o seguinte. A grande pergunta é: a Páscoa é a festa ou a comida da festa? Se você me disser que é festa, então você terá que responder essa outra pergunta. Bom, já que a Páscoa é uma festa, como você está querendo dizer, então por que os textos que falam da Páscoa falam de comer a Páscoa? Ok? Então, nós podemos fechar dizendo o seguinte, que a Páscoa é uma refeição solene, ou era a ceia dos judeus, que os lembrava, note que era um memorial, lembrava o que? A passagem ou livramento da ira divina, ok? Perceba que essa festa solene, a celebração solene, tinha que ser feita no dia 14, ou no primeiro dia da festa dos pães asmos, que era no dia 14, exatamente porque foi nesse dia, por causa do sangue do cordeiro, Deus, na sua visita ao Egito, não aplicou a sua ira neles, ou seja, Deus passou por cima, ó a palavrinha Páscoa, da casa de quem tinha o sangue do cordeiro. E também aquela ceia lembrava o livramento da escravidão do Egito, ou a passagem de escravo para livres. Agora, eles não eram mais escravos, agora eles se tornaram uma nação. Ok? Era por isso que na hora daquela refeição, na hora daquela ceia, os judeus tinham que contar para os seus filhos, ou falarem para os seus filhos, o que Deus fez, quais foram os poderosos feitos de Deus naquele dia. Ok? Tudo bem? É por isso que cada elemento dessa ceia tinha um significado, representava alguma coisa. Portanto, no Velho Testamento nós temos um dia, uma celebração e um memorial, ok? O dia é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era o dia 14 do mês de Abide, ou do mês de Nissan. O memorial é a passagem, é o livramento da ira e da escravidão, e a celebração é a ceia pascal ou a ceia dos judeus. Muito bem. Agora vamos para o Novo Testamento, porque até agora nós estivemos no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento para tirarmos prova. Até para mostrar, querido, que o Velho Testamento não pode contradizer o Novo Testamento. E o Novo Testamento não pode contradizer o Velho Testamento. Até porque a Bíblia não tem contradição, ok? Então analisemos Lucas capítulo 22, 7 a 16. Ok? Você vai ler. E a primeira coisa que a gente vê aí nesse texto é isso aqui, ó. Que no primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus comeu a sua última Páscoa com os seus discípulos. Isso, além de estar em Lucas 22, 7, vai estar em Mateus 26, 17, Marcos 14, 12, que vão falar da mesma coisa. A segunda coisa que percebemos é que a Páscoa é a comida do primeiro dia da festa dos pães asmos. Veja o que Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Então eles comeram antes da morte, do sofrimento de Cristo. Perceba que várias vezes o texto de Lucas 22, verso 8, verso 11, verso 15, verso 16, fala de comer a Páscoa. Note também que Jesus desejou comer a Páscoa com ele, e não nesta Páscoa, ok? E a terceira coisa que vemos aí é que a ceia judaica, ou a Páscoa, era sombra, ou um tipo, apontava para Jesus. É por isso que Jesus, quando está comendo a Páscoa judaica, ou a ceia judaica, ele pega algum dos elementos e aplica para si mesmo, ok? E desde agora em diante, os discípulos de Jesus não celebram mais a ceia dos judeus, agora eles celebram a ceia do Senhor. É só dar uma olhada nesses textos.
Tanto é verdade que não vemos mais registro no livro de Atos e nas cartas sobre os apóstolos ou discípulos, as igrejas do Novo Testamento, celebrando a Páscoa, mas temos um registro deles celebrando a ceia do Senhor, Atos e 1 Coríntios. Eu criei aqui um paralelo para que você entenda direitinho as duas ceias, ok? Então olha só, veja o paralelo da ceia judaica para a ceia do Senhor e como a ceia judaica apontava para Cristo. E é nesse sentido que a Escritura diz que, se examinarmos, encontraremos Cristo, ok? Então vamos examinar aqui. Então veja aqui, desse lado nós temos a ceia judaica, desse lado nós temos a ceia do Senhor. A ceia judaica era tipo, era sombra, apontava para Cristo. Quando o real chegou, né, então agora Jesus aplica a si mesmo. Tudo aqui é Cristo na ceia do Senhor. Aqui na ceia judaica era uma lembrança do que aconteceu com os judeus. Já na ceia do Senhor, aqui é uma lembrança do que aconteceu com Cristo. O pão sem fermento apontava para a saída do Egito, a não contaminação, a não maldade. O pão aqui lembra o corpo de Cristo que foi entregue por mim, mas um corpo sem contaminação, sem pecado, um corpo santo. Aqui as ervas lembravam o amargor do sofrimento dos judeus na escravidão. Aqui na ceia do Senhor nós não temos ervas amargas, mas toda vez que participo, eu anuncio a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, o sacrifício de Cristo. Aqui Ele toma o lugar, ou o meu lugar no sofrimento. Muito bem, continuando. A ceia judaica aqui é o cordeiro que foi morto, que era um tipo na ceia do Senhor. Cristo é o cordeiro de Deus que foi morto. Aqui o dia da celebração lembrava do livramento dos judeus da morte e era no primeiro dia da festa. Aqui, na ceia do Senhor, o dia da celebração é o primeiro dia da semana e esse dia me lembra da vitória de Cristo sobre a morte, me lembra da ressurreição de Cristo, por isso é chamado de o dia do Senhor, o dia que Cristo ressurgiu dos mortos, que mostrou que é Senhor da morte. E aqui a ceia judaica era um rito que deveria ser feito de geração em geração, e aí você vai ter que entender que era até a primeira vinda de Cristo, pois era tipo, era uma vez por ano, e aqui o rito deve ser observado até que Cristo venha novamente, segunda vinda, né? E é uma vez por ano, é uma vez por semana, então nós temos 52 por ano, e no caso dos cristãos primitivos, eles faziam todo o primeiro dia da semana. É por isso que Paulo, instruindo a igreja de Corinto sobre a ceia, nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Muito bem. Portanto, temos no Novo Testamento como no Velho Testamento. Um dia, uma celebração e um memorial. O dia é o primeiro dia da semana. O memorial agora é a morte de Cristo, é em memória de Cristo. Jesus diz: fazer isto em memória de mim. E a celebração agora é a ceia do Senhor, não mais a ceia judaica. Veja o quadro para um melhor entendimento. Então, no Novo Testamento, nós temos celebrava-se a Páscoa, a ceia dos judeus, era a sombra. No Novo Testamento, celebra-se a ceia do Senhor, o real chegou. No Velho Testamento, a Páscoa era a refeição solene, era comida, né? Aqui a ceia é uma refeição solene, também é comida. Aqui no Velho Testamento, o rito de recordação era de memória. E memória de quem? Libertação da ilha e da escravidão. Aqui o rito é em memória, a cruz de Cristo, o sofrimento e morte, a obra expiatória, porque é em memória de Cristo. Aqui os elementos é o cordeiro, o pão, a erva, as amargas e o vinho. E aqui é o pão e o vinho. Quem participava? O povo de Deus. Quem participa aqui? Os discípulos de Cristo. Qual era o dia da celebração da ceia dos judeus? Era o primeiro dia da festa dos pães asmos, o dia 14. Qual é o dia da celebração da ceia? O primeiro dia da semana.
lembrava o dia, e esse dia aqui, ó, o dia primeiro lembrava o dia da saída do Egito. O primeiro dia da semana lembra o dia da ressurreição de Cristo. Esse rito deve ser de geração em geração até a primeira vinda e aqui até a segunda vinda de Cristo. Muito bem. Então, querido, diante de tudo isso, de maneira bem prática, o que nós precisamos saber sobre a Páscoa? Então, a primeira coisa é isso aqui, que a Páscoa é a comida da festa e não a festa. É por isso que todos os textos que falam da Páscoa, falam de comer a Páscoa era refeição solene, era ceia dos judeus, ceia essa que os lembrava da passagem. Então, para os judeus, a Páscoa era uma refeição que comemorava o livramento da ira de Deus, da libertação dele, da escravidão e do Egito. Para os judeus, a Páscoa lembrava o livramento da ira divina, porque naquele dia, por causa do sangue do Cordeiro, Deus, na visita ao Egito, não aplicou sobre eles a ira. Passou por cima da casa que tinha o sangue do Cordeiro e lembrava também da escravidão para a liberdade. Muito bem. A segunda coisa que devemos saber é que a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, ou seja, nós não mais celebramos a Páscoa ou a ceia do judeu. Agora nós celebramos a ceia do Senhor Jesus. Em outras palavras, a nossa refeição solene é a ceia do Senhor Jesus, não a ceia dos judeus. É a ceia do Senhor, que é o nosso memorial. É a ceia do Senhor que nos lembra o sofrimento e a morte de Cristo por mim e por você. É a ceia que nos lembra da nossa libertação em Cristo. É a ceia que nos lembra da nossa vitória em Cristo. É a ceia que nos lembra que nunca mais Deus Pai vai aplicar sua ira em nós, os que fomos libertos por Jesus e estamos em Jesus. Lembre-se, a ceia do Senhor é superior à ceia judaica, é superior à Páscoa, porque é o cumprimento. Ok? Veja como a ceia do Senhor substituiu a Páscoa, a ceia dos judeus. Primeiro, assim como a ceia dos judeus era a proclamação dos grandes feitos de Deus, a ceia também é uma proclamação. É por isso que o texto de 1 Coríntios 11, 26 diz: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais ou proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, preste atenção aqui também nesse detalhe. Não é a sexta-feira chamada de Sexta-feira Santa que me lembra a morte de Cristo. Quem me lembra a morte de Cristo é a ceia do Senhor, querido. Note que a ceia do Senhor foi instituída para que eu me lembre da morte do Senhor Jesus. A ceia é o banquete da proclamação daquilo que já foi feito por mim, ou do maior feito por mim. A ceia é para me trazer à memória que a morte de Cristo foi por mim, foi no meu lugar. Ele se entregou por mim, ele derramou o seu sangue para me lavar de todos os pecados. É por isso que fazemos em memória de Cristo, para nos lembrar do que aconteceu com Cristo. Ok? Perceba que o objetivo da ceia é levar o discípulo de Cristo a recordar aquilo que Cristo suportou por ele. O objetivo é lembrar da morte e devemos fazer isso até o dia da volta de Cristo. Muito bem. Em outras palavras, ceia é uma proclamação do passado, do presente e do futuro, porque nós anunciamos a morte e a vinda de Cristo. Ok, segundo lugar, assim como na Páscoa, na ceia dos judeus, eu teria que dizer o porquê de estar celebrando. Na ceia do Senhor também tenho que dizer o porquê dessa celebração. É por isso que quando eu pego o pão, eu digo o que significa o pão. Quando eu pego o cálice, eu digo o que significa aquele cálice ou o vinho. E por que nós fazemos no primeiro dia da semana. Ok? Então hoje nós deveríamos dizer exatamente isso, gente. Nós celebramos a ceia no primeiro dia da semana, porque foi nesse dia que o Cristo que morreu, ressuscitou, para me justificar diante de Deus Pai. Ele triunfou sobre a morte. Foi nesse dia que Jesus venceu o último inimigo, me livrando de todos eles. E eu faço porque agora eu sou livre por causa de Cristo, eu sou livre em Cristo. É por isso que nós vamos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha novamente. Porque a ceia nos lembra a nossa tarefa de fazer Jesus conhecido em toda a terra. A ceia nos lembra da nossa missão como discípulos de Cristo. Muito bem.
Em terceiro lugar, ou a terceira coisa que devemos saber da Páscoa, é que nem coelho, nem ovo e muito menos peixe tem lugar nessa celebração, ou na nossa celebração. Perceba que nem na ceia dos judeus, que era a Páscoa, nem na ceia do Senhor Jesus se usava o ovo, coelho ou peixe. É por isso que nós não podemos misturar as coisas, porque o nosso motivo é superior. E a quarta coisa que precisamos saber é que a Páscoa não significa a ressurreição. Nem nos lembra a ressurreição. O que nos lembra a ressurreição é o primeiro dia da semana. Ok? Veja que Jesus não ressuscitou num domingo chamado domingo de Páscoa, que o pessoal fala. Aliás, esse domingo de Páscoa nunca existiu. Devemos lembrar que, olha aqui, a festa dos pães asmos durava 7 dias. O primeiro dia comia-se a Páscoa. E Jesus comeu a Páscoa antes de morrer. E isso aconteceu numa quinta-feira. Depois, o último dia da festa era solene como o sábado judeu, ok? Mas agora preste atenção nisso aqui, ó. Jesus não ressuscitou nem no dia que se comia a Páscoa e nem no sábado, mas no primeiro dia, porque o evento é único e não podia e nem pode ter paralelos, ok? Perceba então que não é a Páscoa que me lembra e nem significa a ressurreição. O que nos lembra a ressurreição é o primeiro dia da semana. É por isso que nós guardamos o domingo. E a nossa ceia é feita no domingo, ou no primeiro dia da semana. Portanto, não existe um domingo específico para lembrarmos da ressurreição. Lembramos da ressurreição todos os dias. É por isso que, aliás, a igreja primitiva fazia a sua ceia todos os primeiros domingos, ou todo primeiro dia da semana, ou em todo domingo, ok? Maravilha. Então que Deus nos ajude a entender, irmãos, exatamente isso aqui, ó, que a ceia, ou a Páscoa dos judeus, a ceia dos judeus ou a Páscoa, não tem nada a ver com ressurreição, com peixe, com chocolate, ovo de chocolate, nem tampouco com coelho. E que possamos nos lembrar que a Páscoa ou a ceia dos judeus foi substituída pela ceia do Senhor. Agora não mais celebramos a Páscoa ou a ceia dos judeus. Agora nós celebramos a ceia do Senhor, porque é de Jesus e sua obra que precisamos saber e entender e lembrar. E é de Jesus, ou é Jesus, que as pessoas precisam conhecer como Senhor e Salvador das suas vidas. Que Deus nos ajude e nos abençoe a entendermos isso para a glória dele e para o bem nosso, no nome de Jesus. Vamos orar?